Um relatório internacional acende o alerta. Manaus virou o epicentro do crime organizado aqui na Amazônia. Facções criminosas disputam o controle das rotas fluviais, exploram o garimpo ilegal e se infiltram nas comunidades indígenas e ribeirinhas. A capital amazonense é hoje o ponto-chave de uma rede criminosa que atravessa fronteiras e movimenta bilhões. Manaus, coração da Amazônia. Mas por trás da beleza, há um sistema criminoso que cresce em silêncio. A capital amazonense é hoje um dos principais corredores do tráfico internacional de drogas. A Amazônia vive uma guerra silenciosa. Os rios, rotas principais do tráfico, são vigiados pela polícia. Cada operação exige planejamento, inteligência e coordenação. Mas o crime não se restringe às águas. Ele chega aos bairros e municípios, ameaçando jovens, famílias e comunidades inteiras, que vivem sob a sombra do medo gerado pelas facções criminosas. A cocaína produzida no Peru, na Colômbia e na Bolívia segue pelo rio Solimões até Manaus. Aqui, o entorpecente é enviado para portos no Nordeste, Sudeste e finalmente para a Europa. Hoje, a droga que é produzida Peru e Colômbia, ela vem notadamente pela rota do rio Solimões, né? Que é o rio que sai daquela parte ali de Tabatinga, que é onde temos a fronteira, né? E esse rio, ele vem circulando, chega até Tefé. Claro, tem vários municípios, né, que fazem margem com o rio Solimões. Tefé, Manaus, Manaus, Belém, Belém, Recife, Recife, Europa. Não é? Então a droga faz esse caminho. Alguns dizem que ainda alguma parte da droga ela pode estar ainda sendo enviada para a América do Norte e América Latina via aérea. A Amazônia se transformou num corredor internacional de drogas e Manaus está no centro logístico do tráfico, situação que agrava a segurança em municípios no interior do estado. O setor primário, que deveria ter um investimento muito forte, não é? Ele precisa de recursos de aporte através de políticas públicas para que o jovem adolescente ele possa ficar naquele município produzindo, não é? Ter condição de se sustentar e sustentar sua família. Quando ele não vê isso, ele migra para Manaus e fica fácil para o aliciamento. Então, há necessidade da gente fazer até um mapeamento melhor dos municípios. Eu tenho ouvido muito e tenho relatos, né, de municípios onde o Comando Vermelho se instalou. Segundo o levantamento de um projeto de jornalismo investigativo, 67% dos municípios da Amazônia já estão sob influência direta do crime organizado. E no centro dessa rede criminosa, duas forças disputam território: o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Hoje, esse é um controle de território, ou seja, o Alvorada faz parte, é território do Comando Vermelho. Né? A compensa é Comando Vermelho e ainda tem lá um pouquinho lá ainda de FDN. Né? O PCC praticamente não existe mais. E é o que aconteceu. Mandaram vários cabeças, líderes para regimes disciplinares diferenciados. Isso criou um vácuo de poder. O Comando Vermelho, que até então não tinha uma participação tão efetiva no nosso estado, viu isso e viu uma forma de estender seu tentáculo para cá. Claro, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né, já trabalhava, né, com o crime organizado em relação à questão do tráfico e recebia droga daqui da FDN numa parceria, resolveu assumir os pontos. Especialistas apontam que com a guerra entre facções aumentaram as execuções, as invasões e o medo. Em muitos bairros, o crime dita regras, define horários, quem entra, quem fala e até o que pode ser filmado. Hoje, quando você sai do quartel e sabe que em tal bairro tem a facção tal e que a facção tal diz para o bairro como é que as pessoas devem agir, isso te assusta um pouco, porque elas estão já interferindo no modo da pessoa viver. Esse poder paralelo que existe, óbvio, quando você chama a polícia vai lá e resolve. Mas veja, esse poder paralelo, ele só vai deixar de existir quando o Estado assumir efetivamente
as políticas públicas de controle social. Mas para isso precisa, primeiro, planejamento. E esse planejamento se baseia em prioridades. Saber o seguinte, quais são os bairros que nós temos que estão ocupados por facções, fazer um mapeamento e trabalhar de maneira integrada, não é? Para que o crime seja reduzido lá e para que a população entenda que ela não precisa mais ficar refém do traficante. As facções diversificaram os lucros. Além do tráfico de drogas, controlam garimpos ilegais, contrabando de ouro, madeira e armas. A floresta virou parte da engrenagem do crime. No Amazonas, a Polícia Civil reforçou o combate nas rotas fluviais, com o apoio de bases de fiscalização e operações conjuntas. Os rios abrem muitas outras vias, né? Igapós e Paranás, o que dificulta a fiscalização. Então, muitas vezes eles conseguem driblar, inclusive, a fiscalização das bases fluviais que a polícia tem, que também fazem grandes apreensões de drogas quase que todos os dias. As bases fluviais se tornaram peças-chave no enfrentamento ao tráfico, pontos estratégicos usados para interceptar embarcações suspeitas e fiscalizar o transporte de cargas e passageiros. Através de levantamentos de dados aí realizados aqui pelos investigadores, banco de dados, nós representamos aí por algumas medidas cautelares que correm no judiciário de forma sigilosa, e a partir daí nós vamos avançando até se chegar no traficante, nas drogas e principalmente aí na questão financeira, né? Hoje o foco também é esse, é combater a parte financeira desses grupos aí de traficantes. Mesmo com o reforço no combate, o desafio no Amazonas ainda é enorme. A imensidão dos rios e a falta de estrutura tornam o controle difícil. A fronteira, a área fluvial, como eu disse, além de ser muito extensa, acaba dificultando ali a possibilidade de fazer essa vigilância em toda a área. Então, os traficantes, aproveitando essa situação, eles sabem ali o momento, o local adequado que conseguem, inclusive, descer para começar a escoar esse material ilícito. Então, dada a quantidade de servidores da segurança pública e a extensão da nossa área aí de fronteira, isso acaba realmente ficando um pouco difícil de ter esse controle o tempo todo. O enfrentamento às facções não depende apenas da repressão. Segundo especialistas, é preciso atacar as causas sociais e o abandono de comunidades vulneráveis. Então o Estado tem que definir, é prioridade enfrentar a facção? Esse problema está afetando o Estado? Se ele está afetando, então tem que colocar recurso lá, não é? E aí ele tem as secretarias de Fazenda, de Planejamento, né? Para que aloque recursos para onde? Para a Polícia Militar, Polícia Civil, para a Secretaria de Inteligência, para que eles possam, com esses recursos, dar condição para que o governante diga, não, estou agora tendo uma política eficiente, estou reduzindo o crime naquele local. Por que Manaus virou o epicentro do crime organizado na Amazônia? Você entendeu aí. Nós somos a maior capital da região amazônica e aqui no Amazonas nós temos um interior chamado Tabatinga, que fica na região da Tríplice Fronteira, que hoje, infelizmente, é a maior porta de entrada de drogas tanto do Peru como da Colômbia. A fiscalização precisa ser intensificada nessa região de fronteira por parte da Polícia Federal, por parte do Exército Brasileiro, da Polícia Civil e da própria Polícia Militar. É um trabalho árduo, é um trabalho incansável por parte das forças de segurança quando tentam frear as facções criminosas que, infelizmente, se fortalecem a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Um problema sério, mas que a gente precisa dar uma atenção especial.